Hoje nós vamos ver o quanto que a bolsa está descontada e também veremos se chegou a hora de comprar ou se de repente vai piorar mais antes de melhorar isso na visão das corretoras. Ainda na visão das corretoras nós vamos ver as ações mais indicadas para o mês de março e eu vou comentar um pouco das principais delas. Já deixa o like no vídeo e vamos começar então vendo o quanto que a bolsa está descontada. Então vamos começar vendo o histórico de PL da bolsa dos últimos 10 anos para a gente observar o quanto que a bolsa está barata, né? A relação preço-lucro aqui das ações, né? Quando a gente volta então a olhar primeiro o índice do Ibovespa descontando a Petrobras e a Vale, porque são ações muito voláteis em resultados também, tem commodity e tudo mais, né? São muito importantes no índice. Então a gente tira essas duas empresas, nós temos aqui uma relação de PL hoje de 9,63. Comparando com o histórico, a gente passa uma linha aqui no PL atual, a gente vê que a maior parte do tempo esteve sendo negociada acima desse PL, sendo que a média é 12,89. Quando esteve mais barata? Um pouco ali, ó, em 2021, 2022, pouco depois da pandemia, né, que as empresas elas cresceram bastante, os resultados, as cotações ficaram meio amarradas ali, né? Então nós estamos aqui novamente a preços muito descontados, inclusive um raríssimo momento aqui, em meados de 2015 esteve mais barato, mas ó, estamos muito descontados frente ao histórico dos últimos 10 anos, tá? Quando a gente olha aqui o setor financeiro, nós temos um PL atual de 6,39 contra uma média de 10,72 e novamente nós temos um momento ali em 2022, 2023, onde esteve um pouco mais descontado, mas tirando isso, nem mesmo em 2015 o setor financeiro esteve tão descontado, né? Então nós estamos bastante descontados, se a gente isolar os bancos a gente vai ver descontos bem bacanas, que os bancos estão sendo muito lucrativos nesse momento, né? Lucros recordes muitas vezes, e enquanto os preços estão descontados frente aos seus múltiplos. Seguradoras talvez estejam puxando um pouquinho para cima ali, né? É verdade também que nem todas as ações do setor financeiro estão voando, né? A gente pode ver o Bradesco Santander ali buscando retomar as rentabilidades, mas seus preços também estão descontados, né? Então o múltiplo de PL do setor financeiro como um todo está descontado. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me destaca aos meus olhos aqui é o setor de utilidade pública, como eu já venho dizendo para vocês desde o finzinho do ano passado. Porque esse setor, que é o mais perene da bolsa, na minha opinião, elétricas, saneamento, nós temos um PL de 7,88 no momento, enquanto uma média histórica de 11,13 e difícil de ter grandes descontos, né? Eles são mais estáveis aqui. Você pode ver que nem em 2021 e 2022 tivemos múltiplos tão descontados. Isso começou a acontecer no fim do ano passado ali, como eu comecei a falar para vocês, olha, tá bem descontado as elétricas. Teve alguns momentos aqui no meio do ano passado também que teve bastante descontado, mas no fim do ano me chamou mais ainda a atenção. Óbvio que algumas empresas têm um peso maior, como a Eletrobras, por exemplo, né? Que também acaba tendo volatilidade nos lucros, mexe aqui nesse PL, mas ainda assim, mesmo com essa alta aqui recente do PL, as ações subindo um pouquinho, ainda está muito descontado. A gente passa uma linha, somente em 2015 estava mais descontado e eu nunca mais vi esse indicador tão descontado assim. Então é evidente que a gente tem que avaliar cada empresa, né, não múltiplos gerais, mesmo separando por setor, tem a realidade de cada empresa, mas ainda assim mostra que a bolsa está barata, né? Estamos no momento um índice aqui valendo 125 mil pontos, caindo 1,60 nos últimos 12 meses, então a bolsa caiu e a inflação ainda subiu, então a queda seria maior, ajustada pela inflação, e ainda assim as empresas estão conseguindo ali performar bem, embora nós tenhamos visto nesse quarto trimestre alguma queda nos resultados de algumas das empresas, né? E aí, por conta desse cenário apertado do Brasil, por conta da Selic alta, pressiona os resultados, né? Então também tem isso. Se você imagina que o cenário vai continuar piorando tanto ao ponto do lucro das empresas cair muito, aí talvez você não enxergue barato. Mas eu acho que nós já estamos aqui num cenário de juros altíssimos. Não deve passar de 15%, se passar é pouca coisa. Então nós já estamos aqui, ó, no limite. É difícil querer acertar o timing perfeito. Mesmo assim, vamos comentar sobre, né? Então olha só. O Inter, por exemplo, ele fala que o índice vai chegar a 140,2 mil pontos no fim de 2025. Eles reduziram as expectativas frente ao que eles tinham em novembro do ano passado, que era 143,2. Por que isso acontece? Porque o pacote de gastos ali do Haddad, que era esperado para dar uma impulsionada, eu mesmo, né, fui ingênuo o suficiente para acreditar que ele ia trazer um pacote meia boca, mas que fosse ali fazer alguma coisinha positiva. Ele trouxe um pacote que trouxe mais gastos ainda, que é bizarro, assim, é à la Dilma, aquele pacote de corte de gastos,
endividadas com mais gastos. Então, obviamente, todas as corretoras, todo mundo fica reprecificando a bolsa com um cenário mais negativo, juros mais altos. E aí a gente chega a esse comentário do Inter que o mercado já está desacreditado em um ajuste que resolva os problemas ainda neste governo. Também, já não tem esperança disso, né? O fato é que tem feito não só o investidor institucional, mas o individual seguirem o fluxo vendido na bolsa. Eu não sigo o fluxo vendido, porque se eu vender agora, eu estou vendendo nos fundos, né? Por mais que várias empresas que nós temos na bolsa estejam com lucro ou prejuízo no PM seu, não importa o seu PM, importa é que estamos com a bolsa descontada, né? Hora de comprar, para mim, né? As minhas empresas eu vou comprando e não vou vender. Pode cair mais? Pode, mas quando melhorar, melhora bastante, né? E o grande ponto é o seguinte, estamos na baixa ainda, se acontecer o que eu estou dizendo, que não é garantido, mas a bolsa vai subindo para precificar um cenário de equilíbrio, aí vai que a direita ganha, continua subindo, aí como que você vai comprar barato, né? Você perdeu o bonde, vamos assim dizer, né? Então é mais ou menos isso que eu vejo aqui, mas assim, não tem garantia, eu tô olhando com o que já aconteceu no passado, eu uso o esquema ali Dilma S, que é o mais claro de todos, né? Eu vivenciei aquele dia a dia todo daquela época, mas tem outros cenários também bem parecidos, tá? Eles também citam que a Bolsa Brasileira está muito descontada para ser ignorada, né? Eles lembram ali a dinâmica dos Estados Unidos, que é de grandes altas que nós temos tido lá, e num momento um pouco de incerteza agora com a troca do governo, né? Tem as políticas das tarifas, que num primeiro momento deve ser negativa para os Estados Unidos, aumentando a inflação, mas tem também o lado positivo, que é o enxugue de gastos. Ali tem um monte de coisa acontecendo, é muita volatilidade, o pessoal aproveita também, no momento de muita alta das ações dos Estados Unidos, a realizar lucro. E aí eles começam a olhar para outros mercados. Será que o Brasil não vai ter espaço para isso também? É uma dinâmica que pode acontecer, tá? O pessoal vê lá que está um pouco apertado nos Estados Unidos, já subiu bastante muitas ações, principalmente as de tecnologia, né, que o pessoal mais gosta, e começa, de repente, a aportar no Brasil. De repente, nessa dinâmica dos 50% aqui, é direita ou é de esquerda, eles começam a aportar aqui no Brasil, já que está bastante descontado, e caso a direita ganhe, ainda sobe mais ainda, né? Então, pode ser que olhem o Brasil em algum momento. A BTG comenta que as eleições já estão entrando mais no radar dos investidores, eles lembram que pode ser muito cedo ainda para pensar nisso, mas de fato a rejeição subindo tão rápido do Lula está animando aqui o pessoal, então a gente está vendo fortes volatilidades na bolsa, só que eles acreditam que isso talvez possa ser muito cedo, né? Mas é difícil precificar o tempo exato. Mesmo com essas altas, na minha visão, ainda está descontada. Mas eles pontuam algo importante, que é o quê? Esse índice de rejeição subiu muito e o governo está desesperado para fazer medidas contra isso. E vai chegar um momento que algumas medidas vão começar a fazer efeito nessa rejeição para melhorar. O pessoal vai gostar. O brasileiro não entende de economia, então ele vai achar o quê? A gastança, dinheiro de graça, né? Então vai fazer um efeito positivo nessas rejeições e ao mesmo tempo vai fazer o quê? Os déficits do Brasil ficarem piores ainda, né? Então ruim para a economia e bom para o populismo ali, para a ignorância do povo gostar dos negócios. Então vai ser uma dinâmica contrária ali que pode mexer com os ânimos da bolsa no meio do caminho. Então, mas isso faz parte da volatilidade, tá? O que eu quero dizer é que por mais que tenha subido com os índices de rejeição, e de fato já subiu tanto que não tem risco de subir muito mais do que isso, o fato é que não está precificado ainda na minha visão, tá? Então o que pode acontecer é o quê? A volatilidade, ele faz um pacote lá que dá uma gastança, a bolsa desaba, aí depois vai chegando mais próximas das eleições, tem uma tendência de subindo, enfim, é volatilidade, altas e baixas, mas em algum momento, se seguir o que aconteceu no passado, deveremos ter uma tendência de alta, né, até chegar próximo das eleições. Porque na minha visão, se as eleições fossem hoje, a esquerda não ganharia. Mas eu ainda acho que até lá, né, até chegar a época das eleições, vai ter um cenário de mais equilíbrio ainda, um cenário de meio que incerteza. Quem será que ganha? É difícil. E aí a BTG pergunta, será que é hora de se expor? Eles lembram que existem gatilhos adicionais no exterior que pode ajudar a Bolsa Brasileira, né? O acordo entre Estados Unidos e China sobre o comércio e um acordo de paz sobre Rússia e Ucrânia seria visto como desinflacionário, fazendo com que as taxas de longo prazo dos Estados Unidos caíssem ainda mais, né? Isso poderia ser benéfico para a Bolsa Brasileira, mas se você tem petrolífero, isso pode causar um impacto de curto prazo aqui no petróleo, mas seria de curto prazo, tá? Que o petróleo já está um preço ali meio que ok das negociações. A Rússia, o petróleo dela já está basicamente aqui sendo usado pela China, pela Índia, por outros países, né? Então causaria um susto, mas depois eu acho que voltaria meio que ao normal. Essa é a minha premissa. Então, assim,
um acordo Rússia e Ucrânia ali pode sim mexer no curtíssimo prazo com as petrolíferas, tá? Mas aí você vai esperar o momento de acontecer isso para de repente realmente cair, é difícil, né? Então o que eu faço é ir comprando enquanto eu vejo que o petróleo está barato, as empresas petrolíferas estão descontadas, tá? Mas enfim, eles comentam que esses dois cenários poderiam ser positivos para as ações brasileiras, que estão indiscutivelmente baratas. Uma queda da taxa de juros de longo prazo no Brasil certamente faria com que as ações locais subissem, né? Com certeza, né? Principalmente aquelas que têm dívida, aquelas de crescimento, né? Seria bastante positivo. Por outro lado, a Ágora argumenta que não vê fundamento para maior entusiasmo em posições compradas na Bolsa, mas reconhece um ambiente técnico que deveria, ao menos, reduzir as apostas contrárias. Tem muita gente apostando contra, né? Então, essa dinâmica é difícil de dizer o que vai acontecer no curtíssimo prazo, mas que tudo mostra que as ações estão bastante descontadas. Diante disso, as corretoras recomendaram aqui as ações para comprar nesse mês de março. Então, com 17 indicações, o Itaú Unibanco é a ação mais indicada para comprar neste mês. E aí a gente pode pensar também em Itaúsa com um case muito parecido, né? Aí cabe a cada um a decisão ali. Petrobras é a segunda mais indicada com 15, JBS e Vale com 13, seguido aqui de Suzano com 11, Sabesp com 9, Eletrobras muito bacana com 8, BB Seguridade com 7, Banco do Brasil com 7 e Gerdau com 7. Eles comentam aqui um resuminho das principais indicadas. O Banco Itaú, líder aqui novamente com 17 indicações. Então a Ágora destacou que nos últimos resultados trouxe um forte crescimento dos empréstimos, mesmo ajustando pelo câmbio. Além disso, destacam a tendência muito forte na qualidade dos ativos, especialmente nas pequenas e médias empresas, com queda de 0,5 pontos percentuais na inadimplência no trimestre, enquanto também houve uma melhoria nos empréstimos individuais. A corretora ainda destaca que o guidance do Itaú leva a um lucro de 45 bilhões, que vem em linha com as estimativas, elevando aqui então a previsibilidade de potenciais dividendos extraordinários, que é o que a Itaú vem fazendo aqui e fazendo a Itaúsa também replicar o mesmo cenário, né? Petrobras, eles dizem que após resultados ruins e dividendos fracos, a queda do petróleo viu a Petrobras ser derrubada também, e a BTG ainda coloca ela ali como top pick do setor de petróleo e gás, oferecendo uma combinação de crescimento sólido da produção, exposição ao dólar, dividendos competitivos e governança corporativa, que, embora não seja perfeita, inclui proteções importantes. Realmente não é o mesmo cenário da época da Dilma, mas ainda assim a gente sabe que tem algumas coisas complicadas ali, como por exemplo a questão do diesel, que é defasado muitas vezes por um períodos longos, né? Mas enfim, ainda assim é uma excelente empresa. A BTG diz que se a produção manter um rumo certo, os investimentos contribuírem para a evolução mais rápida, a sólida base de ativos da Petrobras, especialmente nos campos pré-sal, deverá continuar gerando caixa robusto, apoiando os payouts de longo prazo, grandes dividendos ali de longo prazo, né? Na sequência, nós temos aqui na terceira posição a JBS e a Vale empatadas. Eles destacam aqui que a JBS é uma boa exposição para o agro. Boa parte da receita da JBS é dolarizada, o que torna um player defensivo para o atual momento de instabilidade cambial, enquanto a Vale, né, que muitas vezes realmente a gente vê ela liderando aqui a indicações, ela está na terceira dessa vez. A Safra acredita que o cenário mais positivo para a produção e custos da empresa deve ajudar, junto com os prêmios do minério de ferro potencialmente mais altos. A empresa vem destacando aqui para vocês que, além de melhorar o volume, ela está focando muito nos custos e também nos produtos com valor agregado maior, né? Além, eles não falaram aqui, mas caramba, é muito importante no longo prazo ali o cobre e o níquel, tá? Principalmente o cobre, que vai ser muito importante na Vale ali no futuro, tá? Acreditamos que o seu valuation é relativamente mais barato em comparação com as grandes empresas australianas. O leve posicionamento dos investidores e o desempenho inferior aos preços do minério de ferro suportam a visão positiva aqui da corretora Safra. E qual dessas empresas você gostaria que eu falasse mais no próximo vídeo? A Petrobras é a dinâmica do petróleo, de repente o Itaú / Itaúsa, falar do desconto hold também, a Vale, a Bradespar também falar do desconto hold, né? Ou de repente a JBS, deixa nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e considere se tornar membro do canal, porque lá eu levo vídeos exclusivos que eu não consigo trazer aqui porque a ação é menor, a procura é mais baixa, mas são vídeos bastante interessantes, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!